Você já ouviu falar sobre o Satoshi, mas ainda tem dúvidas sobre o que é, como funciona, se realmente é para você? Então, senta aí que hoje eu vou tirar todas as dúvidas que eu já recebi sobre o Satoshi. Quem sabe uma delas seja a sua. Primeira dúvida aqui, primeira pergunta que eu recebo com frequência. O que exatamente é o Osatoshi? O Osatoshi é uma técnica de limpeza espiritual, uma desobsessão profunda. Ele vai lá na raiz dos seus problemas. Mais de 90% de todos os problemas que nós vivemos na nossa vida têm uma origem espiritual, tem uma causa espiritual. E é nesta causa espiritual que o Osatoshi trabalha e resolve. Segunda pergunta: como ele pode me ajudar se eu nem sei o que está me bloqueando? Você não precisa saber o que está te bloqueando. Isso é justamente o que o Satoshi responde, ou seja, nós vamos limpar e descobrir o que estava te bloqueando. Porém, o que você sabe com certeza são os problemas que você tem na sua vida. Então você consegue olhar para a sua vida e saber: nossa, eu tenho dor de cabeça. É um problema. Ai, nossa, minha vida financeira tá um caos, eu tô sempre endividada, eu tô sempre com dificuldade de guardar dinheiro, eu acabo gastando muito mais do que eu ganho, ou eu não tenho cliente dentro, né, da sua área de atuação, enfim. Então, você não precisa saber o que está te bloqueando, você precisa simplesmente saber quais são os problemas que você tem neste momento para que nós possamos tratá-los através do Satoshi. Terceira pergunta: preciso acreditar para funcionar? Não, porque inclusive tenho muita experiência de tratar, por exemplo, mães que pedem os satoshis para os filhos ou para o marido, ou né, outras pessoas, enfim, para os pais, e conseguem ver os resultados, né? Às vezes filhos pequenos, então não precisa acreditar para funcionar, porque não é sobre você acreditar ou deixar de acreditar. São encaminhamentos espirituais que acontecem e que no momento que eles acontecem, isso reverbera positivamente na sua vida. Quantos osatoshis preciso fazer? Se você nunca recebeu o satoshi na sua vida, o ideal é que você comece pelo satoshi individual e receba pelo menos 3 sessões, tá? Um satoshi a cada semana. Então, por exemplo, você receberia o primeiro satoshi individual numa semana, 7 dias depois o segundo e 7 dias depois o terceiro. Não significa que todos os seus problemas vão se resolver com 3 satoshis, significa apenas que se você nunca limpou algo, nunca tratou um determinado assunto, é importante receber essa série de 3 satoshis para que nós possamos limpar camadas mais profundas e não apenas a primeira. Cada satoshi trata camadas, como a casca de uma cebola. Imagina que no primeiro satoshi nós tratamos as camadas. A primeira camada que está mais acessível, à medida que nós tiramos aquela camada, nós conseguimos acessar a próxima e assim por diante. Ou seja, na prática, quanto mais os satoshis você receber, mais questões extremamente profundas você conseguirá resolver. Próxima pergunta: quais os tipos de problemas que o Satoshi resolve? O Satoshi, ele trata a causa espiritual de qualquer tipo de problema. Problemas de saúde, então, daqui a pouco você tá com uma inflamação na pele, uma dor. Para você ter uma ideia, eu tratei acne. Eu tinha uma acne que nunca melhorava e quando eu coloquei acne no Satoshi, foram encaminhados e foram salvos coisas muito pesadas, muito profundas que estavam atrapalhando a minha vida, e daquele momento em diante qualquer tratamento que eu fiz deu resultado, sendo que antes eu tinha anos tratando com um dermatologista e nada resolvia os meus problemas. Então você pode tratar qualquer coisa, queda de cabelo, acne, não é que você vai tratar a causa espiritual, tá? Problemas de relacionamento, conflito com o marido, conflito com a esposa, conflito com filhos, conflitos com os pais, problema com um colega de trabalho, qualquer problema de saúde e qualquer questão financeira. Então, qualquer tipo de problema. Outros problemas também, pesadelo, problemas com magia, com outras coisas um pouquinho mais pesadas, enfim. Dentro do Satoshi, além de chamar quem está causando os 3 principais problemas que você está passando, porque nós tratamos 3 problemas por vez, nós limpamos chips, implantes, artefatos, magias, maldições. Então, o Satoshi ele é uma técnica que faz uma desobsessão profunda e trata qualquer tipo de problema. Lembrando que ele vai focar na causa espiritual, na raiz espiritual destes problemas.
Existe risco ou efeito colateral? Não. Na verdade, o que pode acontecer é assim. Pensa que nós estamos limpando, tá? Imagina que você vai limpar uma casa. Você não limpa uma casa bem, de maneira uma boa limpeza, se você não enxerga a sujeirinha que está escondida. Então, o que pode acontecer? É o primeiro satoshi que eu recebi na vida, no dia que ele foi realizado, eu senti uma certa, eu acordei meio sentindo uma tonturinha, sentindo um mal-estar no estômago. Então, às vezes tem pessoas que podem sentir algo, tipo uma sensação de mal-estar. Sabe como tem toxina que está soltando? Aquelas toxinas que estavam endurecidas e que estão soltando? Então, eventualmente, a pessoa pode ter algum sintoma que parece um pouquinho um mal-estar, mas é sempre muito, costuma ser leve, costuma ser sutil, tá? Há casos muito, a exceção da exceção da exceção, que a pessoa tem uma sensibilidade enorme, e aí ela pode sentir as coisas com mais intensidade, mas isso não é a regra, tá? É tipo 0,1% das pessoas que são atendidas que vão sentir isso. E, de forma geral, você não vai ter nenhum tipo de sintoma muito intenso. Às vezes, um pouquinho, uma sensação de mal-estar, ou alguma tonturinha, como eu tive, ou de repente alguma diarreia, sabe? Ou questões emocionais que começam a vir à tona. Então, daqui a pouco, você é uma pessoa que reprime muito a raiva, que guarda muito as emoções, e aí nós começamos a limpar e aquilo tudo que estava guardadinho, escondido aí dentro, começa a vir à tona, mas não tem problema, nós vamos tratando e é para isso que o Satoshi serve. Próxima pergunta. Preciso estar presente na hora da sessão? Você só estará presente na hora da sessão se você escolher o atendimento online, tá? Porque existem 3 formas de atendimento. Online, aí sim nós estaríamos conectados naquele horário agendado, naquele dia, naquele horário, para o atendimento online. Ou, se o Satoshi for à distância, com ou sem relatório, você vai seguir as suas atividades normalmente no dia da sessão. Nós agendamos e aí eu te mando tudo que eu preciso de informação, você vai fazer o Kisha, que é o valor do Satoshi, junto com uma oração, que é quando você está abrindo o campo espiritual e se comprometendo com o teu processo de cura. Neste momento, o campo espiritual já abre e aí eu no dia seguinte vou fazer seu atendimento e depois ou vou te mandar o relatório se for com relatório ou vou te avisar que foi realizado o Satoshi se for sem relatório. Próxima pergunta. O que eu preciso fazer antes e depois de um Satoshi? Antes é isso, você vai na véspera do Satoshi, geralmente você vai organizar, me mandar os pontos que você quer tratar, lembrando que nós tratamos 3 problemas por vez. Então, eu tenho 20 problemas para tratar. Sim, mas você vai escolher os 3 principais para começarmos, porque se eu chamar quem está causando 20 problemas, provavelmente nós não vamos ver resultado nenhum, porque nós vamos limpar uma pinceladinha de um com a outra e tal. Quando eu foco em 3 problemas, eu vou só trabalhar quem está causando aqueles 3 problemas e vamos limpar aqueles 3 assuntos, aí o resultado é muito mais eficaz. Então, antes, na verdade, sempre vai ser aquilo, né? Na hora que nós agendamos a sessão, eu já vou te passar as informações que eu preciso e naquele momento você já pode me mandar tudo ou pode me mandar somente na véspera da sessão, mas até na véspera da sessão você tem que ter me passado os pontos, tem que ter feito o Kisha, que é o valor do Satoshi, materializar, né, este valor de agradecimento e fazer a oração. Tá tudo pronto, eu vou fazer o Satoshi. Se ele for online, você tem que estar presente também no dia da sessão, né, pra gente fazer o atendimento. Senão, você segue sua vida normalmente e depois não tem que fazer nada, tá? Porque após o Satoshi, eu te aviso que ele foi realizado e você vai, no máximo, se observar, prestar atenção nos teus pensamentos, nos teus sentimentos, como você está se sentindo, para você poder avaliar aí, né, os efeitos e o que é que está acontecendo com você. Próxima pergunta. Qual a diferença entre o Satoshi individual e os outros tipos? O Satoshi individual, ele é completamente sobre você. Então, nos 3 problemas, você vai colocar os 3 principais problemas do que você está vivenciando neste momento da sua vida, tá? Quando nós pensamos em outros Satoshis, vamos supor que você pense num Satoshi de lugar, para limpar a sua casa. Aí você vai colocar os 3 principais problemas do que está afetando a família ou quem mora naquele lugar. Quando nós pensamos num Satoshi de harmonização entre 2 pessoas, seja você e outra ou outras 2 pessoas, você vai pensar nos problemas que estão afetando aquelas pessoas. Então, de maneira geral, existem vários tipos de Satoshi, tá? Existe o Satoshi para falecido, para bebê abortado, de lugar, para empresa,
para ativação da prosperidade e abundância, para problemas, né, para ativação da saúde, para a questão de relacionamentos afetivos, harmonização de egrégoras, harmonização entre duas pessoas, para ancestrais, para vingativos. Tem um monte de tipos de osatoshi, mas se você nunca recebeu um osatoshi na vida, eu sugiro começar pelo individual. Claro, às vezes a pessoa não vai começar com o satoshi individual porque ela tá me procurando para fazer um satoshi de falecidos. Aí tudo bem, ela vai pedir para aquele falecido, tá? Mas assim, de maneira geral, comece pelo individual, comece cuidando de você antes de querer limpar outras questões na sua vida. Próxima pergunta: como sei que está funcionando? Justamente pelos problemas que você está tratando. Então, se você colocou lá ansiedade, dor de cabeça e problemas no relacionamento com o seu marido, vamos supor que fossem esses 3 problemas, à medida que a gente faz os satoshis, você vai prestar atenção. Se reduziu, se aquela área do corpo que você tem uma dor, se a dor diminuiu, se aquele relacionamento que estava mais complicado, o que aconteceu em relação àquilo, como que aquilo está, né, indo. Ou seja, você vai avaliar de acordo com os sintomas, não sou eu que vou te dizer, olha, precisa fazer mais tantos satoshis para resolver essa questão. É você que vai observar como aquilo está na sua vida. Por quê? Tem uma diferença muito grande quando nós estamos tratando problemas crônicos de longa data. Às vezes você está vivenciando um problema há mais de 10 anos, 15 anos, 20 anos. Isso mostra que é um problema muito grave, muito sério, que tem muitas variáveis. Então, é lógico que um problema que vem de longa data, ele vai precisar de tempo de tratamento, tá? Agora, problemas que são mais recentes, às vezes se resolvem muito rápido. Tem gente que recebe os 3 primeiros satoshis e já fala, nossa, Mauara, as coisas abriram de um jeito, tá tudo bem. Mas essas pessoas não são pessoas com problemas crônicos. Se você tem um problema que você está vivendo há décadas, é lógico que você vai precisar de uma jornada de tratamento, porque não é uma coisa superficial, não é uma coisa recente. Tem muita coisa para ser tratada, mas isso eu vou te ajudando e vou te orientar quais os satoshis que você tem indicação para fazer, como que nós vamos tratando, então eu te ajudo neste ponto. Mas quem vai saber se está funcionando ou não é você, baseado exatamente nos pontos que nós estamos tratando e vendo como isso vai ficar, como isso vai se desdobrar na sua vida. Próxima pergunta. Pode ser feito para outra pessoa, mesmo que ela não acredite? Pode ser feito para outras pessoas com algumas regras, tá? Você não pode, nós não temos autorização espiritual para solicitar o satoshi para qualquer pessoa, porque tem questões kármicas. Eu não posso me meter na história dos outros. Eu só posso fazer isso para quem eu realmente tenho autorização espiritual. Para quem é que você pode pedir o satoshi sem ter transferência de karma, sem gerar nenhum problema para você? Para os seus pais, para o cônjuge, para os filhos, netos, noras, genros e para afilhado de batismo, se você for uma pessoa, um padrinho ou uma madrinha presentes, tá? Então, praticamente são essas as pessoas que você pode solicitar. Você não pode solicitar o satoshi para os seus vizinhos, para os seus primos, para os seus tios, para namorado, para amigo. Por quê? Porque a vida deles já entra numa outra relação que você não tem que se meter. Porque você é 50% seu pai, 50% sua mãe. Você não é 50% seu irmão. O seu irmão é 50% o pai e a mãe deles, tá? Então, essas relações, digamos, que são mais horizontais, elas não permitem que nós façamos o satoshi. Mas, na dúvida, me manda uma mensagem, pergunta que eu vou sempre te orientar e te responder. Só tem um detalhe. Tem 2 satoshis que nós podemos pedir para qualquer pessoa. Esse que eu falei que nós não podemos é pensando assim, no satoshi individual ou vingativo de ancestral. Porém, nós podemos pedir o satoshi para qualquer falecido, tá? Então, assim, minha amiga faleceu, eu posso pedir um satoshi de falecidos? Pode, porque a pessoa já faleceu. Então, os vingativos dela não estão todos aqui atrás dela, tá? Então, você pode pedir o satoshi para falecidos, para qualquer pessoa. Pode solicitar, eu quero ajudar meu irmão ou minha irmã.
Tem como eu ajudar ou um amigo? Sim, você pode pedir o satoshi para os ancestrais daquela pessoa, que aí não tem transferência de karma, porque nós não estamos entrando na questão de vingativos, tá? O satoshi individual limpa vingativo e tem o satoshi só para vingativos também, vingativos de ancestrais. Então, nós podemos pedir o satoshi para os ancestrais. Eu tô com um problema com uma colega de trabalho. O que eu posso fazer? Posso fazer um satoshi de harmonização com essa pessoa, independente do grau de parentesco que ela tenha comigo, que daí nós vamos chamar a alma das duas pessoas, fazer o fortalecimento delas e limpar, entregar essas almas, as memórias de vidas passadas que elas tiveram juntas, de onde vem a raiz desses problemas que elas estão vivenciando no momento presente, e aí sim eu consigo limpar, liberar tudo isso, e aí você pode também pedir o satoshi para os ancestrais dessa pessoa como forma de potencializar o satoshi de harmonização. Então tem esses detalhezinhos, mas qualquer dúvida você pode me mandar mensagem para mim, não tem problema, eu respondo isso o dia inteiro, várias vezes ao dia, e será um prazer responder as suas dúvidas também. Próxima pergunta: quem não deve fazer um osatoshi? Na verdade, a gente não tem nenhuma pessoa que não deva fazer um osatoshi, tá? Qualquer pessoa que estiver passando por qualquer tipo de problema pode solicitar um osatoshi. E você, dentro dessas, né, dessas regrinhas de quem você tem autorização para solicitar o satoshi para a pessoa, você também pode solicitar. Bom, acredito ter respondido as principais dúvidas, mas se tiver alguma pergunta, alguma dúvida que eu não respondi nesse vídeo, coloque aqui nos comentários que será um prazer lhe responder. E se você sentir o chamado para fazer o seu satoshi, para solicitar os seus satoshis, me mande uma mensagem aqui nos comentários ou dá uma olhadinha no link da bio ou no link que estiver acompanhando esse vídeo para você poder entrar em contato comigo e solicitar seu satoshi.